Está entrando no ar. Pelas ondas da Rádio Universitária da UFRR 95,9. O programa Por Dentro da Ciência. Uma iniciativa do Departamento de Física da UFRR, com a participação de professores e alunos. Um programa que vai abordar as ciências naturais e humanas de forma pedagógica, contribuindo para uma educação científica no estado de Roraima. Programa Por Dentro da Ciência. Bom dia, ouvintes. Estamos no ar, mais uma vez, com o programa Por Dentro da Ciência. Programa que vai ao ar todas as terças-feiras, a partir das 9 horas, no horário brasileiro de verão, pelas ondas da 95.9 FM, Rádio Universitária. Na apresentação, eu, o professor Roberto Câmara, juntamente com o professor Luiz Henrique. No estúdio, temos o apoio na técnica do operador Leonardo Paixão, que é aluno do curso de Física da UFRR. Na direção do Núcleo de Rádio e Televisão Universitária, o amigo Felipe Reis. Bom dia, professor Luiz. Pronto para mais um programa? Pronto, professor Roberto. Bom dia, professor, e bom dia, ouvintes. Hoje no programa iremos falar sobre o tema semiótica. E para guiar a gente nesse tema bonito, a gente vai conversar com o professor Maurício Zoen, professor do Departamento de Comunicação da UFRR. Bom dia, professor Maurício. Uma satisfação recebê-lo no nosso programa. Bom dia, Roberto. Bom dia, Luiz. Bom dia, Leonardo. Bom dia a todos os ouvintes. O prazer é todo meu de falar sobre esse tema bonito. E é bonito mesmo. Nossos ouvintes vão ter a oportunidade de saber o que é semiótica. Uma coisa que eu fiquei interessado quando estava conversando com o colega Maurício, uma vez lá no bloco 1, e ele me mostrou até equações matemáticas tem espaço na semiótica. Fantástico. Maurício, conta pra gente um pouco da sua formação, pra gente ver o tema que você aborda nos seus trabalhos. Bom, eu cheguei aqui em 74, vim de São Paulo, então tive contato com a natureza exuberante da Amazônia quando eu tinha cerca de 9, 10 anos de idade. E aqui nessa época, até quando a universidade veio para cá, né, em 91, nós não tínhamos, nós que eu digo adolescentes, não tínhamos como fazer um curso universitário a não ser saindo daqui, né? Então, quando a Universidade Federal se estabeleceu de fato e de direito aqui na época, tinha muita dificuldade, né, para se estudar. Para a gente foi uma felicidade muito grande de poder fazer um curso, né, universitário sem ter que deixar a família, né, ficar separado da família. Nessa época que estudar e fazer pesquisa na universidade era complicado, era só um bloco, e nesse um bloco nós tínhamos salas de aula, reitoria, cantina, né? E quando era época de inverno eu ia de bicicleta com a roupa nas costas, na mochila, e quando chegava lá tudo cheio de lama, tomava um banho lá, né, no banheiro mesmo, e trocava de roupa para ir para aula. Professor no meu curso de comunicação era apenas uma, né, que era a Gorete, e a partir daí, isso foi 91, 92, o acesso à bibliografia que nós tínhamos era por meio da biblioteca central da universidade. Então você começar a ter aqueles livros de filosofia, de matemática mesmo, das áreas, né? Então eu ia para lá e começava a devorar tudo quanto era, porque era sede de conhecimento. E você faz a graduação aqui em Boa Vista e o seu mestrado? Então, eu sou bacharel em comunicação social, jornalismo, e eu queria entender como era essa produção, de que maneira essa produção jornalística afeta essa construção social da realidade. E aí eu escolhi fazer o mestrado em psicologia do desenvolvimento humano, para entender essa relação da produção com o receptor. Durante o processo do curso de mestrado, eu fui tendo contato com o meu mestrado, eu trabalhei com mitos, né, mitos indígenas, no caso foram os Iecuanos. E aí... Professor, onde é que o senhor fez seu mestrado? Católico, em Brasília. E aí, passado um tempo, fui fazer o doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em História Social, com a especialidade em imagens da Amazônia, abordando a servidão humana de negros e índios na Amazônia entre o século XIX e XX, porém, somente com as imagens.
Onde é que entra a semiótica nisso? É isso que a gente já estava aqui curioso. O que é a semiótica em tudo isso aí? Então, eu tive que fazer esse pequeno histórico acho que para todos entenderem o vigor da semiótica, né? Então, no meu bacharel, no meu trabalho de conclusão de curso, eu trabalhei com a palavra índio nas manchetes e títulos de matérias dos jornais em Boa Vista. Na época foram 6.800 edições de jornais analisadas a palavra enquanto signo. Mas então, em que período semiótica. Essas edições é de que ano a que ano, você lembra? De 83 a 2001. O Estado já tinha passado por alguma demarcação de terra? Veja, nesse 2001, período... acho que com certeza, porque eu acho que sim, São Marcos já é de... São Marcos, né? Pelo menos São Marcos. Então, veja, a demarcação, nesse momento, assim, do bacharelado, ela vinha como uma consequência. Quais eram as causas que a gente via no jornal? Então, a palavra índio, ela sempre estava acompanhada, obviamente, de outras palavras, e essas palavras davam um sentido diferente a essa palavra índio. Era o sentido ou de violência, ou de demarcação, ou de religião. E aí, o que nós fizemos? Primeiro, um levantamento, né, de dados, como a quantidade de palavras que vinham circulando essa palavra índio, com os vários sentidos. E a partir daí, quando nós defendemos... Maurício, deixa eu entender. Então, pelo que você está dizendo, aquela definição lá do Aurélio, do dicionário da palavra índio, a interpretação dela pode mudar em função do texto, do contexto... veja só, onde ela está colocada. Nós estamos falando de 83 até 2001. Então, os processos de demarcação no Estado eram muito vigorosos. Existia uma tensão simbólica, né, aqui no Estado muito forte. Então, quando você lia no jornal, via a palavra índio, automaticamente as pessoas já está falando de demarcação, é violência, é alguma coisa relacionada com a igreja. Então você não tinha o sentido da palavra índio ligado às comunidades indígenas, mas sim uma consequência que era determinada pelo esse tempo de demarcação, que era aquela coisa assim, por que vai demarcar? Muita terra para pouco índio, isso na época eu estou falando, né? Agora, Maurício, para você ter uma ideia do vigor que é essa relação, em um dos jornais da cidade na época tinha uma manchete assim: 2 índios são abatidos por funcionário da FUNAI. Abatido é animal, né? Veja, você se interessou não pela morte dos índios, mas pela palavra abate, que é um signo que foi mais forte do que a morte de 2 seres humanos. Então é isso que a gente estava estudando naquela época. Então a palavra que vinha em seguida dava um sentido diferente. Quando nós terminamos a pesquisa, o que nós fizemos? Divulgamos isso, porque só tinha a palavra índio e outras palavras com sentido. Então todos os índios, entre aspas, eram iguais. A partir daí o que acontece? Você tem no manual de Estadão, Folha de São Paulo, etc., que a partir daquele momento assim que se define a índio, não, tem que ser índio e o grupo étnico, ou simplesmente o grupo étnico. Ou seja, quando for falar de índio, em índio, índio Macuxi, índio Yanomami, ou simplesmente Macuxi, ou simplesmente Yanomami. Nunca mais a palavra só índio, entendeu? Desculpa, isso no TCC, né? Me chamou a atenção... Cujo meu orientador era um antropólogo, e o TCC foi em jornalismo. Me chamou a atenção se usar a palavra signo. Signo. Para os nossos ouvintes que são leigos, signos é touro, câncer, escorpião. Explica pra gente o que o senhor quer dizer quando você usa signo. É no sentido de significado? Signo é uma representação de alguma coisa. Por exemplo, você pega uma carteira de identidade, levanta assim e pergunta: quem é esse aqui? Eu pego a carteira de identidade do Roberto. Aí eu pego e pergunto: quem é esse? Aí você vai falar: é o Roberto. Não, não é o Roberto. É uma representação do Roberto. Então essa carteira de identidade é um signo do Roberto. Está no lugar dele em algum momento. Por exemplo, uma procuração. Você não está no lugar, mas aquele procurador que tem aquele documento te representa. Então ele está no seu lugar naquele momento. Então o signo é uma representação, indo pelo lado lacaniano da história, é algo, alguma coisa ou alguém que representa algo, alguma coisa ou alguém para algo, alguma coisa ou alguém.
Pode ser um quadro, como eu comentei há pouco, uma equação matemática. Pode ser um cheiro, pode ser um cheiro, um odor, pode ser um suspiro. Veja, é diferente. O ouvinte está escutando, eu falo assim, olha, gostei muito de você. Ou, gostei muito de você. Gostei muito. A tonalidade que você utiliza para falar. Então, veja, eu nunca vou me apresentar para alguém. Eu estou sempre me representando para alguém. É por isso que eu fui estudar psicologia, fazer mestrado em psicologia. Porque todas essas áreas, essas ciências, a gente utilizou o método semiótico, né? Semiótico. Então, Maurício, deixa eu voltar um pouco. Eu discutia muito, eu gosto... Olha, ainda tem um mestrado e doutorado. A gente vai falar. Eu discutia muito do agente de ciências duras, da física, da matemática. O programa anterior foi com uma doutora em matemática, geometria diferencial, e a gente lida com a coisa que a gente chega a um resultado que é aquele resultado palpável. Onde é que eu quero chegar? A impressão que eu tenho em alguns aspectos das ciências humanas, e quando você falou que pesquisou nos jornais sobre a palavra índio, dependendo da sua fonte, você pode chegar a resultados diferentes. Eu posso fazer o mesmo trabalho que você fez e consultar fontes que elogiam os índios. A minha conclusão vai ser diferente. Então, a percepção que você tem depende muito da sua fonte, enquanto estudar a parte de signos. Então, veja só, ele, como eu falei, ele representa alguma coisa para alguém em determinado momento. Então, se você, por exemplo, eu que estava naquele momento lá em 2001, vendo aqueles recortes de jornais contemporâneos ali, para mim representava uma coisa porque eu estava dentro de um momento histórico que me fazia sentir algo. Se você pega a mesma fonte hoje, a minha interpretação, ela pode ser até diferente em relação ao leigo. Mas cientificamente não. Por quê? Porque eu respeito o espaço e o tempo daquela informação. Eu não posso transgredir isso e dar uma interpretação diferente. O que pode acontecer é ter outros conhecimentos, outras informações que podem me revelar dados diferentes ou que me façam mudar a minha interpretação, mas cientificamente falando. Mas a interpretação não é subjetiva, professor? Pois não é, pessoal, não tem um caráter pessoal envolvido? Então, mas você só vai interpretar, estou falando de uma pesquisa científica, a partir dos dados que você tem. À medida que esses dados vão surgindo, a tua interpretação também vai ganhando em qualidade. Eu não vou dizer que é a mesma interpretação, eu posso até dizer, né? A minha interpretação pode ser até mais forte, mais incisiva, mas eu não vou dizer que é a mesma. Por quê? Porque são outros dados que eu vou estar colhendo. Por exemplo, ele está falando da matemática. No meu mestrado eu trabalhei com o mito Iecoana da canoa. Muito bem. Eu trabalhei com semiótica, o meu método foi semiótico, mas eu fiz grafos, né? São gráficos que mostram o desenvolvimento do mito em tempo, em espaço, e como essa interpretação do mito é utilizada pelas comunidades. Então, veja, num determinado momento, aquela comunidade, no caso era os Iecoanas, eles tinham, naquele momento histórico, uma interpretação do mito, continua, mas olha só a frase que o sábio historiador, né, que é chamado de sábio historiador, o Vicente Iecoana, me disse no final da minha entrevista com ele. Ele disse que o futuro do Iecoana é deixar de ser Iecoana, porque ele veio para o mundo, Iecoana veio para o mundo para aprender. Então, quanto mais ele aprende com o homem branco, ele vai deixando de ser Iecoano. Isso naquele momento. Depois daquele momento, outro sábio, outro pensador, pode pegar a mesma informação que eu coloquei na minha dissertação e utilizar para uma interpretação diferente até, mas de acordo com a ciência que ele estuda. Como é que você vai usar um grafo existencial na matemática? Mas aí eu insisto, o que o Luiz Henrique falou, é subjetivo. Depende do sujeito que está. Sim, e da formação que ele tem. Por exemplo, por isso que eu deixei você concorda ou como você considera? Você vai trabalhar com dados. É esses dados que vão te dar condição de interpretar. Diferente de um leigo que está fora da academia, pegar esses dados e falar, cara, eu não estou entendendo nada disso, ou de acordo com o conhecimento que ele tem, ele vai interpretar. Maurício, mesmo o cara da academia, como o professor Luiz Henrique falou, essa
subjetividade, mesmo o cara da academia que foi formado na mesma disciplina com você, na mesma turma, eu imagino que ele vai interpretar também de uma forma diferente. O que eu acho que é diferente das ciências duras, que olha, você fez uma medida de temperatura num corpo, é aquilo, não tem outra interpretação que temperatura dele. Então, essa subjetividade que eu acho que é interessante é a riqueza das ciências mas veja, eu não estou discordando disso, eu nem estou discordando que a interpretação subjetiva. O que eu estou falando é que dependendo dos dados e de quem está lendo, tem uma interpretação, certo? Então eu, enquanto, por exemplo, no meu mestrado de psicologia, eu tinha uma interpretação de acordo com a psicologia. Então eu seguia certas normas, seguia certas regras, até o olhar é diferente. Diferente do olhar de um jornalista, por exemplo. Então, no fotojornalismo, tira uma fotografia de alguém com os ombros caídos. A minha interpretação em relação à psicologia é que aquela pessoa ela não tem a dignidade que teria, entre aspas, tá? Isso psicologicamente falando. Eu estou falando isso porque eu usei duas fotografias do mesmo índio em dois momentos diferentes. Ele com uma roupa de não índio, com os ombros caídos, e a outra ele no meio da comunidade indígena, altivo, né, assim, os ombros... Então, veja... Não poderia, por exemplo, estar somente, por exemplo, cansado? Pois é, mas é isso que eu estou falando. Dentro da psicologia, a gente tem ramos de estudos, assim, até de microexpressões. Então, uma microexpressão sua, você olhar para o lado direito, olhar para o lado esquerdo quando você está falando, isso significa alguma coisa? Isso de acordo com o que a gente aprende em psicologia. Teve agora no meu doutorado em História, tem uma fotografia muito bonita de uma criança com o pai, e naquela época, isso foi em 1894, uma foto do Pará, e a gente vê que a maioria das pessoas que estavam na foto estavam ali forçadas, né? Cara de triste, etc. É o dono da fazenda que colocou todo mundo ali e tal. Aí tinha uma garotinha pequena, né? Ali perto do pai, que se escondeu por detrás do pai. Só tem um vulto, né? E aí os alunos discutindo, né, dentro da sala. Você sabe que a gente tem alunos de diversas áreas dentro de uma mesma sala de aula, algumas vezes. E aí um aluno de uma ciência de história, falou, olha, ela foi a única, por mais que tenha sido uma criança, ela é a única que teve a coragem de falar, não, eu não quero ser fotografada, eu não quero que a minha imagem apareça nessa foto, eu não vou sucumbir à ordem do fazendeiro. Um outro, que é na área de comunicação, falou, não, cara, é porque estava muito sol, ela se escondeu atrás do pai. Você está entendendo? Então, de acordo com cada sabe, rigor de ciência, vai educar o teu olhar. É essa educação do olhar que eu entendo. O problema todo, professor, é que para mim, nenhuma dessas duas opiniões está errada, como nenhuma está certa. Porque você não tem como comprovar a realidade. Volto a dizer, mas é isso que a gente está falando aqui. Ninguém está falando que está certo ou errado. O que eu estou falando é que a educação do olhar, a educação da interpretação vai depender da afinidade científica que você tem com cada área. Um psicólogo pode ler uns dados de um jeito, o historiador vai ler o dado de outro jeito, o geógrafo de outro jeito. Aí, só um minutinho, calma, respirem fundo. Aí é que entra a semiótica. Porque a semiótica ela não vai falar que se você está certo, se você está errado, não. Ela tem um objeto, tá? Ela trabalha com esse objeto, mas ela convida, enquanto método, ela convida outras ciências para fazer a leitura daquele objeto. Então, cada ciência contribui com a sua leitura e, a partir daí, tem uma outra leitura. Falando um jeito assim bem simples, beirando a ser simplório, mas não sendo, seria a real interdisciplinaridade. É quando uma ciência se junta com outra e dá uma leitura única. Por exemplo, no meu trabalho de conclusão de curso, eu trabalhei com semiótica e antropologia. Ou seja, eu trabalhei com a antropossemiótica para dar um resultado para essas duas ciências que a gente escolheu. Então, é isso que eu estou tentando dizer. Se você chega e fala assim, olha, a história tem uma leitura, a geografia tem outra, cada uma tem uma educação do olhar diferente, concordo plenamente. Mas o que eu gosto de trabalhar a semiótica é que ela não te dá paredes para você derrubar, pelo contrário, ela não te dá parede nenhuma, ela te convida a ser comum, ela te convida a fazer ciência em comunidade. E fazer ciência em comunidade, primeiro, você tem que aprender a ser humilde cientificamente, academicamente, para você falar assim, olha, eu não sou o dono da verdade. Você tem que ter uma disposição para escutar o outro.
Para você chegar e falar, olha, você pode me ajudar? Posso. Então vamos lá. Aí a gente aprende junto. E qual é a formação básica de uma pessoa para trabalhar com semiótica? Ou não tem? Ele é autodidata? Existe um curso de semiótica? Tem. Olha, a semiótica, por exemplo, a semiótica americana, ela tem todo um arcabouço, tem um edifício filosófico, onde a semiótica é um ramo desse edifício. Nós temos a ética, a estética, a lógica e a semiótica. Aí temos, bom, enfim, N coisas. Aí tem a semiótica, tem várias escolas. Temos a semiótica francesa, que como a filosofia, por exemplo. A semiótica francesa, que lida mais com linguística. Temos a semiótica russa, que vai muito para o lado da cultura, né? A semiótica de Copenhague, que vai tentar abraçar. Tem alguma escola mais dominante no mundo, ou depende o tema que você vai trabalhar? Olha, na Europa são duas as vertentes, né? As escolas, que são a semiótica francesa e a semiótica russa. Na América Latina, a semiótica francesa tem uma força muito grande em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, mas a semiótica americana na América Latina é que tem mais força. Maurício, principalmente São Paulo, tem a PUC em São Paulo, que vai de cursos até... É um tema novo, semiótico, ou há muitos anos se usa e deu-se o nome semiótica? A semiótica, você vai ter notícias da semiótica ainda... 450 a.C., com um médico chamado Galeno. Não tem nada a ver com Bartol Galeno, tá? Não é descendente, não. Nem Galeno da cidade de Bérgamo. O cara que inventou o primeiro rádio, né? Não. Então, da cidade de Bérgamo, né? Então ele era um médico e começou a entender a doença por meio dos sintomas. Ou seja, os sintomas para ele eram semeios, em grego, né? São signos da doença. Os sintomas não são a doença, mas representam a doença. Então ele entendia a doença por meio dos sintomas. Surge aí a semiologia médica, ou a sintomatologia, né? Que é a semiótica dentro da área de medicina. E você tem de lá para cá, vários estudos. Você tem até a semiótica do direito. Um exemplo, quando o juiz ou o advogado vai ler um boletim de ocorrência, aquela linguagem utilizada pelo delegado ou pelo escrivão, ela não chega, ela vai estar representando o fato que ocorreu, né? O boletim de ocorrência. Veja a dificuldade que um advogado ou juiz vai ter para identificar ou para relacionar aquele signo que é o boletim de ocorrência com o fato. Por quê? Aí a semiótica vai trabalhar mais isso, a semiótica da jurídica. É isso que eu não entendo, professor, porque para mim o fato é um só. Sim. Mas a semiótica vai dar várias possibilidades de interpretação para o mesmo fato. Veja só, por exemplo, um jornal impresso. O fato, por exemplo, vão noticiar que hoje nós estamos aqui conversando. Então vem o repórter aqui, o jornalista faz a matéria, né? E amanhã, olha, o professor tal foi falar sobre semiótica, apareceu no jornal. O fato já era, né? Então vamos dizer que essa matéria é o epitáfio do fato, que o fato já acabou. Mas ela está representando o fato. Quem for ler essa matéria vai acreditar ter noção do que é o fato, mas ele nunca vai poder ser o fato. Vamos voltar para aquele exemplo que o senhor deu de uma manchete de um jornal aqui de 20 e tantos anos atrás, que diz que fulano abateu 2 índios. Certo. Se você pega um outro jornal, escrito por um outro jornalista que... Bom, aí vamos usar o politicamente correto. Ele diz, 2 índios foram mortos, foram assassinados por... Enquanto um chama atenção para a palavra abateu, o outro dá, digamos assim, de uma forma mais isenta. São 2 perspectivas diferentes. Sim. O fato é um só. Sim. Mas o senhor não disse que o uso da palavra abateu acaba chamando a atenção para a palavra em si, e de certa forma você escolheu altamente preconceituoso. Sim, você escolheu esse exemplo porque a palavra te chamou mais atenção do que qualquer outro exemplo que eu dei até agora. Na verdade foi a palavra, o exemplo que o senhor utilizou. Mas é isso que eu quero dizer. Veja só, 2 pessoas diferentes, por utilizarem palavras diferentes, vão chamar a atenção para pontos de vista diferentes. Não estou discordando disso. O fato é um só. Isso aí não é inquestionável. O que nós estamos tentando dizer é o seguinte, que a representação do fato, ela se dá em várias instâncias e de várias maneiras diferentes. Então, um cara que é
criacionista, ele vai entender o mundo de acordo com a leitura que ele tem de mundo. Um cara que é evolucionista, por mais que o fato tenha sido o mesmo, vai entender o mundo de outro Deixa eu jeito. tentar dar outro exemplo. Eu estou lendo um livro que eu comprei em Portugal, que é editado pelo aquele canal que passa na Sky, History Channel, que conta a história da dominação romana sob o ponto de vista não dos romanos, mas dos povos dominados. Sim. E lá, algo que a gente já sabe, a história é contada pelos vencedores. Tá certo? Sim. Então eles vão dar o ponto de vista deles, que eles são os bons, que os bárbaros eram cruéis, Claro. que não sei o quê. A Odisseia, mesma coisa. Mas será que eles de fato eram bárbaros, pois cruéis? Ou então assim, Enquanto acadêmico, o será é complicado. Eu vou ter que fazer uma pesquisa para te responder, enquanto acadêmico. Mas veja, voltando à questão da representação. Você não chegou para mim e disse, olha, eu estou lendo um livro que fala sobre a história de dominados e dominantes. Não. O que você fez antes? Comprei um livro lá em Portugal, não sei aonde, para tudo isso que você está falando, você está dando condições para mim interpretar de um jeito. Você está criando um tempo, um espaço, você está tentando me moldar para entender o que você está falando. Tá certo? Perfeito. A mesma coisa um jornal, a mesma coisa uma fórmula. Tudo vai estar dentro de um contexto. Esse contexto hoje, por exemplo, o Sol gira em torno da Terra. Se tu for, vai chegar para falar, cara, pirante isso, né? Não mas tem como. Esse contexto... Naquele momento histórico, aquilo era uma verdade e não cabia outra interpretação. E se você interpretasse de outra maneira, você era morto na fogueira. Jordano Bruno que diga, tá certo? Então esses momentos, eles também educam o olhar. Com o olhar do povo, da massa, né? E também da academia. Mas e o olhar... Tem gente aí que está acreditando que o mundo é plano. Um dia desse eu vi uma matéria. Isso né? Troço louco. Não sei. Tem gente que ainda não acredita que o homem foi à Lua. Mas, enfim, o que a gente está tentando colocar para vocês, que é a semiótica, é exatamente isso. Ela não está falando se você está certo ou está errado. Ela te dá condição, enquanto método, de chamar outras ciências, de ouvir outras pessoas, outros cientistas, para você entender um pouco mais sobre aquilo. Então veja, eu enquanto bacharel na área de comunicação, eu convidei uma outra ciência para fazer parte da minha vida, que é a psicologia. Convidei uma outra ciência para fazer parte da minha vida, que é a história. Deixei de ser jornalista, pelo contrário, me julgo um professor melhor e alguém que possa entender melhor ainda a semiótica é muito usada na área de comunicação como ferramenta de estudo? Olha, depende do lugar. Você vai no Rio Grande do Sul, em São Paulo, é bem usada. No Rio de Janeiro também é muito usada. Porto Velho também é utilizada. Até pouco tempo atrás, o curso de comunicação, como era comunicação social, a gente tinha disciplina de semiótica. Agora que passou para jornalismo, ela saiu, entrou dentro da teoria da comunicação. Mas porque, veja, o jornalista, quando ele está de frente com o fato, ele vai ter que interpretar aquele fato, vai ter que julgar quais são as melhores fontes para a construção do seu material jornalístico e dar condições para a pessoa que for ler o seu material, ouvir ou ver o seu material, de acreditar que tem conhecimento daquele fato. Então, veja, nesse sentido, o jornalista é um escritor de ficção. Por quê? Porque o que ele escreve não é o fato, mas é uma representação do fato. E aí, isso dá direito a ele, e você pela experiência que tem, tanto como trabalhador da área de comunicação, como você já foi, formador e continua sendo, isso dá um pouco de motivo para o jornalista ele ser parcial, ou seja, não existe jornalista imparcial? O jornalismo, ele é imparcial. O jornalista é imparcial? O jornalismo é imparcial. E o jornalista? Depende da linha editorial do jornal. Então não é imparcial. Tá entendendo? A questão é, você tem o jornalismo marrom, chapa branca, você tem, saca? Agora, o jornalismo é imparcial. Tem gente, eu não vou aqui falar de, eu não vou me iludir, né? Nem quero iludir ninguém. O mercado é complexo. E o ser humano é mais complexo ainda. Então, quer dizer, tem que defender seus interesses. Agora, a profissão de jornalismo, cara, é uma profissão belíssima, assim como qualquer outra profissão. Você formar a opinião de um país todinho por causa de uma frase que você é um jornalista de
de um jornal que passa no horário nobre, dizer uma frase forma a opinião de milhões de pessoas. Veja, Olha, coisa fantástica. Eu acho que toda a profissão, toda a ciência, ela é digna. Mas eu tenho minhas dúvidas enquanto o ser humano, entendeu? Quando eu falo de dúvidas, eu não estou aqui menosprezando, não quero menosprezar ninguém. Mas são tantos exemplos de violência, de corrupção, de miséria que a gente está vivendo. Aí é política. E veja, vamos falar de ciência. Que não é culpa da ciência, que não é culpa, mas da maneira com que as pessoas tratam o conhecimento que adquiriram ou que não adquiriram dentro da daí academia. A gente usar os momentos como o desse programa para falar de coisa que a gente acha que traz uma solução para o mundo, que é ciência. Daí eu puxo o assunto. Eu tive uma grata satisfação de acompanhar o Maurício quando ele adquiriu um material muito bonito para a tese de doutorado dele, coisa lá do século atrasado. Umas imagens que eu digo, como é que tu conseguiu comprar essas coisas? Parece que existe até um mercado negro. Teu trabalho de doutorado, Maurício, conta pra gente o que foi, onde é que entrou a semiótica nesse trabalho, para fazer propaganda pro professor Maurício. A gente tem passa pelas praças da cidade, tem várias placas contando a história do que era aquele local aqui na Praça das Águas. É trabalho da Jaime Brasil também. Da Jaime Brasil, trabalho do professor Maurício. Onde é que a semiótica entrou no teu trabalho, doutorado? O que lidou o seu trabalho de doutorado? E qual o resultado, a conclusão que você chegou? Então, no meu trabalho, eu comecei, como você falou, eu tenho uma certa paixão pelas imagens, né, por fotografia e tal. E aí, a minha proposta, o meu projeto era trabalhar um álbum que foi editado foi editado no Amazonas, em 1904, quando Constantino Neri, o governador do Amazonas, veio para cá, junto com Jorge Abner, que foi o fotógrafo, e o Jack Zorick, que serviu junto com Constantino Neri na Guerra de Canudos, né? Ele era engenheiro militar e o Constantino convidou eles para virem aqui fazer um levantamento da época, o Vale do Rio Branco. Então eu queria falar sobre esse álbum. Isso é 1904? 1904. E aí eu queria versar sobre esse álbum. Aí a minha orientadora, que a mãe dela é semioticista lá, a Andréa Casanova. E o que é que esse álbum tinha que te despertou essa curiosidade? Foi o primeiro. O que ele tem, né? Foi o primeiro, né, que foi feito, foi o primeiro livro que fala somente sobre essa região, não fala sobre mais nada, a não ser o Vale do Rio Branco, hoje Roraima. É a primeira sequência de fotografias feita também no estado, em 1904, e dentro dela tem o que a gente chama de arte sequencial. O fotógrafo fez uma sequência de fotos como se fosse filme, né, de tempo. Então, além de outras coisas, por exemplo, Constantino Neri, governador do Amazonas, aqui em 1904. Em 1904 aconteceu o quê? Foi quando o rei Filipe da Itália, que era o juiz, deu ganho de causa para a Inglaterra no caso do litígio dessa porção de terra que é chamado Pirara. Isso em 1904. Que porção de terra é essa, Pirara? Pirara, perto de Tacutu ali, Guiana Inglesa. Na época, Guiana Inglesa, né? Aí, o que aconteceu? 1904 foi quando o rei Filipe fez isso. Só que o álbum foi editado, demorou 2 anos para ser editado, então ele saiu na capa com o ano de 1906. A maioria dos pesquisadores entendem o álbum como 1906. Porém, sabendo que eles estavam aqui em 1904, aí eu fui falar com o Américo, inclusive, né? O vice-reitor, que é de Relações Internacionais. Falei, olha, essa foto aqui foi desse ano e tal. Ou seja, o Constantino Neri era o único representante do Estado Nacional nessa porção de terra que hoje faz parte da República da Guiana, que representava o Estado Nacional aqui. Então, é um documento visual para relações internacionais, não tinha nenhum outro. E na fotografia ele está com a comitiva da Guiana. Mas, enfim, aí falei com a minha orientadora, ela, você tem mais alguma coisa? Eu falei que tinha outras imagens e tal. Ela falou, não, vamos falar sobre a Amazônia. Né? Falei, cara, mas é muito grande a Amazônia. Não, vamos falar sobre a Amazônia brasileira. E aí eu comecei a pesquisar, o meu foco era a servidão humana de negros e índios entre 1865 Deixa eu te interromper aí, olha. Você falou 19... que tem um fato fantástico nesse álbum, que é uma sequência de fotos no tempo. O professor Luiz já mandou pra gente um endereço que tem na internet que mostra uma foto, aí você clica nela, mostra o mesmo ângulo, o mesmo lugar na Segunda Guerra. Sim, eu acho que eu mandei também para alguns amigos desse, eu vi. É isso que tem no álbum? É tipo assim, a fotografia
de alguém jogando uma pedra no rio, a fotografia dessa pedra no ar e a fotografia da pedra caindo no rio, mais ou menos nesse sentido, dando uma sequência. Ela não está falando que é antes e depois. Dá um efeito de dinâmica. Dá movimento, entendeu? Uma foto. Bom, aí o que aconteceu? Vamos trabalhar então essa servidão humana de negros e índios na Amazônia. Cara, assim, os meus colegas, que outros também estavam fazendo doutorado comigo lá no Rio de Janeiro, e que eram daqui da região norte e tal, poxa, eu vi os caras fazendo de tudo, porque tinha que pagar passagem, estadia, alimentação, locomoção, sair do Rio de Janeiro para ir para Belém, para ficar uma semana pesquisando lá no Guild, lá, o original, né? Aí o que eu fiz? Eu não tinha essa grana toda, né? Eu falei, vou andar aqui pelos sebos, no Rio de Janeiro. E comecei a fazer amizade com os sebistas, né? E nessa amizade a gente montou tipo uma rede, né, de pessoas que se interessam por originais, obras originais, e a partir daí o que eu fiz? Acho que entre 20% e 30% do valor que seria para eu me deslocar para ir para Belém, Manaus, Acre, Porto Velho e tal, aí eu comprei os originais. Eu fui comprando os originais, né? Então são álbuns de 1901, um álbum do Pará de 1899, fotografias de 1865. Isso é fonte para sua tese de doutorado. E você procurava o que é que você procurava na sua tese de doutorado? Já tinha elementos do processo civilizador, né, entre o Império e República, onde a servidão humana de negros e índios estavam estampadas na foto. E teve isso aqui em Roraima? Bom, para você ter uma ideia, o Código de Postura de Manaus, na época de 1890, dizia que todos os índios que eram capturados no Amazonas, inclusive o Vale do Rio Branco, que tem fotografia mostrando isso, os militares, entre o deslocamento daqui até Manaus, os militares teriam que cortar o cabelo dos índios, dar banho nos índios, que é para quando eles chegassem em Manaus, não assustassem os civilizados. Não assustassem os civilizados. Tem notícias de famílias de negros e índios que eram, por exemplo, um pai trabalhava no seringal, a mãe trabalhava em outro seringal e as crianças em outro seringal. Dependendo da quantidade, da produção de cada um, eles tinham 10, 15 dias em cada um ano, 2 anos, ou se não tivessem produção, não se viam mais. Então Isso de índios ou de negros? Índios e negros. E negros. Na Amazônia. Esses negros na Amazônia brasileira. Esses negros vinham de fora ou já estavam aqui na Amazônia? Bom, aí é aquela coisa, depende do momento histórico que você fala. Porque você tem um determinado momento, século XVI, no começo do século XVII, que os índios eram chamados de negros, né? E você tem um outro momento que, sim, eram negros que vinham Rio de Janeiro, que eram vendidos Belém, que existia um tráfico de negros Belém e Manaus, que as pessoas falam, são poucos os negros na Amazônia, de fato, mas tem uma historiadora em Manaus chamada Patrícia Ferreira, se não me falha a memória, que ela tem vários livros contando a história dos negros na Amazônia. Enfim, aí fiz esse levantamento desses documentos visuais, que são fotografias, aquarelas, gravuras, né, mostrando o que a gente acabou de falar. E aí, no final da tese, quando a gente defendeu, e aí é legal, assim, o cara é bacharel em comunicação e mestre na psicologia. Eu tive que estudar 3, 4 vezes mais do que os outros colegas, porque eram áreas diferentes da minha formação. E quando eu fui defender, eu falei, bom, seja o que Deus quiser, aquela coisa toda. Mas o seu doutorado foi em quê? História Social. História Social, no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. E aí a orientadora falou, né, foi aprovado, falei, cara, aí vem aquela coisa, né, de família, né, tudo pesa, né, então vocês sabem como é. Você tira um peso das costas. Pô, cara, aí ela falou com louvor e indicando para publicação, cara, eu não acreditei. Por quê? Porque eu era de outra área, e eu não tinha, por mais que você estude, que você conheça, né, você não tem a noção do quanto você não sabe. É o que me agoniava mais, entendeu? É o que eu não sei de história. Maurício, será que exatamente por você ser de outra área que reside aí a coisa boa de sua dissertação? Pois é, eu vou te confessar assim que assim, o que é diferente. O que eu posso constatar com certeza é o que eu sinto, entendeu? Eu acho que eu senti muito prazer em fazer a minha tese de doutorado. Deixa eu explicar. Aí esse prazer
me incentivou aí cada vez... Ó, para você ter uma ideia, numa parte da minha tese, a gente trata de postais. E fazendo isso, eu tive que pesquisar no Museu dos Correios. Lá no museu tem as publicações científicas e etc. E lá estava escrito que o postal mais antigo com imagem no Brasil era de São Paulo, de 24 de novembro de 1898. Falei, peraí. Aí fui ver lá na minha coleção, eu tinha um, que não era do dia 24 de novembro, mas era do dia 22 de novembro. 2 dias mais antigo, e não foi feito em São Paulo, foi feito no Rio de Janeiro. Que nessa publicação estava falando que no Rio de Janeiro só foi começar a fazer em 1900, ou seja, 2 anos antes do que estava na publicação. Então hoje em Roraima está o postal mais antigo com a imagem que se tem notícia do Brasil. É legal pra caramba, tá lá na tese, etc. E agora, o que a gente vai fazer com isso? O álbum, esse álbum que eu falei, do Vale do Rio Branco, legal pra caramba, e aí, que a gente vai fazer? Tudo bem, a gente adquiriu, mas enquanto pesquisador, é meu dever, entendeu? Fazer com que as pessoas tenham ciência disso. Aí, o que nós fizemos? Divulgar, né? O que nós fizemos? Nós fizemos a reedição do álbum Vale do Rio Branco. Fizemos um projeto de extensão, né, que foi aprovado uns 3, 4 anos atrás, inclusive a gente, né, parte daquela caravana, né, também, enfim. E aí nós reeditamos, passamos 2 anos, quase 2 anos trabalhando as imagens, né, as fotografias, para dar um teor, né, de qualidade. Trabalhando no sentido de restauração? De restauração e de aperfeiçoamento dos pixels, né, das imagens, porque tinha que ser reeditado, então a qualidade, né. Enfim, aí o que nós fizemos? Fizemos a reedição dele, não vai ser vendido, ele vai ser distribuído nas escolas do interior, principalmente. No site da universidade vão ter 3 versões, 10 línguas diferentes do e-book, né, português, espanhol e inglês, para todos terem acesso. Aí outro dia, eu não me lembro, um colega me perguntou, como é que a gente faz para ter acesso ao teu arquivo? Né? Eu falei, olha, você vai na praça pública e você vê as fotos, aquilo ali é meu arquivo. Você vai na internet e baixa os livros de 1800, 1900, aquilo ali é meu arquivo. Quer dizer, não é meu, só meu. É meu como é dele, é seu, é de todo mundo aquilo ali. Tá entendendo? Imagina só, agora nós estamos numa outra fase. A gente conseguiu um equipamento aí que a gente está fazendo a digitalização de livros, mas ao mesmo tempo que ele é salvo em PDF, pesquisável, ele também é salvo em audiobook. Por quê? Porque a gente vai estar entrando em contato com a Associação dos Deficientes Visuais para que eles também tenham acesso a esse conhecimento. Esse material, né? E, Maurício, você chega à conclusão lá no seu doutorado que a gente teve muita exploração de negros e indígenas nesse período da história que você cobriu. Olha, sim, sem dúvida. Sim, o ser humano sempre vai explorar o outro e vai ter sempre aquele que vai ser explorado, de uma forma ou de outra. Se naquela época a coisa era muito mais visceral, no sentido muito mais físico, que você conseguia fotografias, inclusive daqui, de negros aqui, com marcas de chicote, chicotadas na costa. Então, assim, poxa, tinha horas que eu entrava no banheiro para minha esposa não ver chorando, porque são coisas assim tenebrosas. Então, se naquela época existia isso, se existiam escravos, etc., hoje também existem. Hoje também tem trabalho escravo. Hoje nós temos aqueles que devem para banco, para isso são escravos contemporâneos, né, de grandes instituições. Então a gente tem o primeiro registro fotográfico de onde a gente está hoje, Vale do Rio Branco, é Roraima, em 1904. Não, esse aí tem outras fotografias, por exemplo, o fotógrafo desse álbum, ele veio para cá em 1894. E você tem fotografia dessa época dele? Tem. Daqui do Vale do Rio Branco? Tem. E aí ele veio para cá em 1894 para procurar orquídeas, ele era orquidófilo. E aí entrou em contato com comunidades indígenas, aproveitou e fez fotografias daqui de 1894. Voltando para Manaus, ele transformou as fotografias em cartões postais, que foram comercializados em 1904. E nesses cartões aparecem a fonte da foto de tal lugar. Sim. Olha que registro fantástico. Isso é uma coisa que a gente está trabalhando no núcleo de pesquisa semiótica da Amazônia. Nós temos uma linha de pesquisa chamada Visualidades Amazônicas, né? E a gente está tentando dar éticas às imagens. O que é isso? É dar tempo e espaço para a imagem.
O que é dar tempo e espaço? Você fala onde ela foi, quem fez, o autor da foto, ou alguém que encomendou a fotografia, se você não achou. Por que isso? Porque hoje, infelizmente, aqui em Roraima, existe uma prostituição imagética muito grande. Tem gente postando fotos, olha, isso aqui é de 1930, que nós que entendemos, que pesquisamos, sem não ter é. fonte, sem ter como comprovar. Exatamente. Você vai... Você se refere a essas páginas de Facebook? Página de Facebook, gente que utiliza para até mesmo na pesquisa. Eu vi um colega meu outro dia fazendo uma apresentação no PowerPoint com uma imagem que era uma imagem desse livro de 1904, falando que era de 1925. O que quer dizer? Em 1904 nós temos George Hübner, que é um alemão que foi para Belém, depois veio para Manaus, etc. Enfim, esse álbum Vale do Rio Branco, daqui de Roraima, ele ganhou o prêmio de melhor álbum na Exposição Nacional do Rio de Janeiro em 1908, que era a exposição do centenário da abertura dos portos. Você tem uma ideia, 5 ou 6 países estavam aqui nessa época. A exposição durou um ano. Então, quer dizer, o Vale do Rio Branco, esse álbum, tem um valor inestimável para a história da gente. Aí o cidadão pega e coloca que a fotografia é de 1925. Quem é que esteve aqui em 1925? Um americano chamado Hamilton Rice, cujo seu fotógrafo era o Silvino Santos, um português, né? E fizeram essas fotos com a desculpa de conhecer a nascente do Rio Branco, quando na verdade era uma espécie de EIA-RIMA, um estudo, né, para ver a possibilidade de fazer uma estrada de ferro de Manaus até Caracaraí, aonde Estados Unidos iria ficar de posse durante não sei quanto tempo, acho que era 500 metros, era 1 quilômetro de distância dos dois lados da estrada de ferro. Então, além de não ter falado quem era o autor da foto, descaracterizou toda a história daquela imagem, todo o vigor histórico da imagem, toda a representação que ela carrega consigo. E é função da academia sempre citar as fontes, né? Porque claro, sem dúvida. Gente, que programa interessante, ver um pesquisador em plena atividade e numa coisa que, quando eu vi semiótica, merece um programa para esclarecer. Maurício, eu tenho que te agradecer. A gente tem material para um próximo programa e desde já fica o convite. A gente vai entrar em contato e boa sorte nesse novo doutorado, que continue forte no seu grupo de pesquisa. Obrigado por ter aceitado o convite. Parabéns, professor. Estou aqui com o seu livro nas mãos, parece belíssimo. Eu é que agradeço a oportunidade e eu acho que vocês também, nesse programa, vocês dão um exemplo do que é essa essência semiótica do ser. Eu vi na propaganda do programa de vocês que é o curso de física. De física. Que é o curso, é uma produção do curso de física, onde a gente vai tratar das ciências humanas e tal. Eu falei, cara, que legal, né? É o curso de física fazendo programa para as humanas. É um exemplo para as humanas. De repente, o pessoal das humanas vai fazer um programa de física. E o engraçado é que quem a gente teve menos aqui no programa foi gente de física. Eu imagino. Mas que bom. E essa Obrigado. Interação é que é a ideia do programa, divulgar a ciência para a comunidade em geral, para eles entenderem a essência da ciência. Agradecemos aos ouvintes e contamos com vocês na próxima terça-feira, às 9 horas, horário brasileiro de verão, aqui nas ondas da 95 FM Universitária. Bom dia. Você acabou de ouvir Por Dentro da Ciência, um bate-papo científico com colaboração do Departamento de Física da UFRR e que vai ao ar todas as terças pelas ondas da Rádio Universitária 95,9 FM.